Irmãos, hoje a gente começa uma nova série, você já recebeu lá no nosso grupo e viu em nosso Instagram, Pilares. O que cremos mostra quem somos e para onde vamos. Essa é a série do mês de março. Pilares. O que cremos mostra quem somos e para onde vamos. Você sabe o que é um pilar, o que é uma coluna. Tem um alicerce que é a base de todas as coisas, né? E as colunas, os pilares que dão sustentação a tudo que vai por cima. Então é necessário ter um bom fundamento, mas é necessário em qualquer construção ter boas colunas, bons pilares, para que se sustente aquilo que vai ser posto de peso, de carga em cima. A nossa vida, queridos, ela é uma construção. A nossa vida, ela é tijolo por tijolo. E quando eu veio ao meu coração esse tema, pilares, o que cremos mostra quem somos e para onde vamos, eu desejei a gente pensar em alguns pontos que diz respeito à nossa vida quanto igreja, a nossa vida quanto servos do Senhor, a nossa vida mais especificamente como Igreja Batista em Sabaúna. Qual que é a importância da gente saber? Porque talvez você que aqui frequenta, você que nos acompanha pela internet, para você é suficiente saber assim, não, eu sou salvo em Jesus, eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, Ele é o Senhor da minha vida, eu entendi que eu era um pecador e eu precisava passar e entender que foi necessário o sacrifício de Jesus para que eu tivesse acesso ao Pai, para que eu fosse religado na minha relação com Deus. Talvez você entendeu isso e você ache, não, tá bom, e aí eu venho à igreja, isso é suficiente. Amém, você entendeu bem, você entendeu que sem Jesus, você está no caminho de perdição, estava, mas com Jesus, glórias a Deus, nós somos libertos da morte, somos enviados para a vida eterna, louvado seja Deus. Tudo bem, não tem problema, mas a nossa vida, ela vai se desdobrando e essa entrega a Jesus diz respeito ao que nós cremos, e o que nós cremos vai dizer sobre quem somos e para onde estamos indo. Acontece que você se entregou a Jesus, e você se achegou aqui, a essa comunidade, Igreja Batista, e você faz parte de uma igreja batista. Talvez você nunca pensou nisso. Nós somos uma igreja batista. Por que eu sou uma igreja batista? Porque eu escolhi uma igreja batista. Então, nessa série, nesses próximos domingos, eu decidi em meu coração, sentir a vontade de dividir com os irmãos, para a gente pensar um pouco sobre isso. Eu sou salvo em Jesus, mas eu sou membro de uma igreja batista, eu me identifico com esta igreja, e o que crer nesse sentido, o que fazer parte disso, mostra quem eu sou e como isso direciona o caminho que eu estou fazendo. Então eu espero, meus irmãos e amigos, que graças a Deus, Deus tem dado a graça de pastorear amigos, que a gente olhe para dentro de nós e a gente aprofunde o nosso entendimento do que nós estamos fazendo aqui, da nossa identidade quanto igreja, porque, repito, nós somos uma igreja batista, e ser de uma igreja batista diz respeito a ser um tipo de gente. Então assim, eu sou de Jesus, eu sou um tipo de gente, eu sou uma pessoa semelhante a Jesus, a imagem do Filho de Deus, mas nessa amplitude, dentre os filhos de Deus, eu sou um filho de Deus que me identifico como um crente batista.
E dentro dessa perspectiva, funilando mais, como ser um cristão, louvado seja Deus por isso, e como ser um cristão batista, vai mostrar o quem eu sou e para onde eu vou. É importante saber. Então a minha ideia é ir por esse caminho, e eu espero ter inteligência e facilidade de externar, porque às vezes na cabeça da gente a mensagem, o pastor Osmar já pregou muito mais anos que eu, às vezes a gente, na cabeça da gente, a mensagem está muito clara, mas às vezes a gente pede a graça e a misericórdia de Deus para que os irmãos também sejam abençoados. O título da minha mensagem de hoje, queridos, é: Você é quem sabe. Você é quem sabe. Sendo necessário dar um título, esse título me veio. Então, seguindo o nosso raciocínio, tem algumas perguntas que a gente precisa considerar. Porque ninguém vai se questionar assim: por que eu me entreguei a Jesus? A partir do momento que nós nos rendemos a Cristo, a gente sabe por que eu me rendi a Jesus de Nazaré. Eu entendi que Ele é o Filho de Deus, porque eu sei que eu estava morto. Então por que eu me rendo? Porque eu quero ser liberto da morte, eu quero ser salvo da perdição eterna. Mas você está aqui, e aí a pergunta que a gente, às vezes, algumas perguntas a gente precisa se considerar: por que esta igreja? Por que você está numa igreja batista? Por que você está na igreja batista em Sabaúna? Eu estou falando isso para vocês, meus irmãos, porque são perguntas que eu já me fiz e me faço. Eu já me fiz as perguntas assim: por que será que eu sou um pastor batista? Por que eu fui um crente batista? Meu pai e minha mãe me levaram para a igreja batista, eram da igreja batista, e eu continuei. Poderia ter ido por outro caminho, né? Porque quando você é criança, você faz o que o pai manda, né? Então, meu pai, graças a Deus, louvado seja Deus, me conduziu nesse caminho da salvação e eu permaneci na igreja batista. Mas por que eu permaneci? E teve um momento que eu optei, porque eu poderia ter ido para uma outra igreja, né? Por que eu sou um pastor batista? Poderia ter sido um reverendo. Tem alguns amigos que brincam, né? Um reverendo, um pastor presbiteriano. Então, essa é uma consideração importante. Por que esta igreja? Por que a igreja batista? Por que essa doutrina? Talvez você nem pense nisso. Você vem aqui domingo, terça e vai embora. Mas eu só quero ir na igreja, só quero ouvir. Talvez, né, você até simpatiza comigo, porque senão você não estava aqui, né? Ou então você gosta de sofrer, pelo amor de Deus. Eu gosto de ouvir aquele pastor falar e tal, mas por que essa doutrina? Lembrando, você é servo de Jesus, salvo por Jesus, mas você está numa igreja batista, e você estando numa igreja batista, há uma compreensão doutrinária que faz parte da nossa história. Então por quê? Como que estar numa igreja batista, como que fazer parte de uma série de questões de doutrina, de entendimento da palavra de Deus, como que isso da igreja batista me aproxima de Jesus? Será que isso me aproxima? Para onde isso está me levando? Eu estou nessa igreja, eu vejo ali que Jesus está ali, eu vejo que me faz bem estar nessa igreja, eu me sinto mais desafiado a ser mais parecido com Jesus. O que cremos mostra quem somos e para onde vamos. Gente, então já falei dos meus exemplos, que eu poderia, mas eu me identifico, e não é porque eu sou pastor, mas já eu me identifico com isso, me identifico com ser parte do povo de Deus, que se chama pelo nome Batista. Somos o povo do Senhor, mas quando diz assim, de qual igreja você é? Eu falo, eu sou da igreja Batista. Entender essas coisas, queridos, entender que talvez até para você não seja muito importante isso, então
Eu peço a Deus que nos dê entendimento desse mês tratando desses assuntos, mas entender que nós somos o povo do Senhor, mas que nós nos reunimos aqui, vocês há muito mais tempo que eu ontem fiz 1 ano e 6 meses aqui com os irmãos, mas essa igreja está aqui há 64 anos, Igreja Batista em Sabaúna. Precisamos da placa nova, né, Miro? Vamos providenciar, mas aqui todo mundo sabe onde que é a Igreja Batista. Entender isso, meus queridos, você também que está em casa, vai nos livrar de muita insatisfação. Acredita em mim. Entender, peraí, eu sou servo de Jesus, mas eu decidi fazer parte de uma igreja batista, e a partir do momento que a gente entende isso, já facilita um monte de coisa, porque livra da gente sofrer por um monte de coisa. Então, esse é um chamado para nós olharmos para nós e não para os outros. Nós vamos olhar para nós. Eu tenho amigos, irmãos, que são de graça, os irmãos já vêm, alguns até já vêm aqui, tocam, né? Pregar não, porque pregar a gente toma mais cuidado, mas que eu consigo conversar, que são das mais diversas linhas, de outras igrejas, as pentecostais mais históricas, e a gente, são amigos mesmo, gente até que me inspira, eu falo, nossa, eu queria ter a fé a piedade, o fervor dessa pessoa. Então a ideia aqui é nós olharmos para nós, Igreja Batista em Sabaúna, para nós, povo batista. Nós não somos perfeitos. Você espera a igreja perfeita, não é a Igreja Batista, mas não é a outra também, você sabe disso. Mas você é quem sabe, e nós vamos desenvolver sobre isso. Gente, a Igreja Batista, dá mais um clique por favor, nós temos alguns princípios que nos norteiam, que a gente chama de princípios batistas, e aí eu vou explorar com você, na Bíblia Sagrada, alguns desses durante esse mês. Quem sabe mais no segundo semestre a gente volta. Então vamos lá, os princípios batistas. Antes dos princípios, volta um pouquinho, Márcio. Vamos um pouco da história, rapidinho, da Igreja Batista. Nós somos, desde o século 17, talvez você, ou você que já fez a classe de batismo há muito tempo, nem lembre mais. A Igreja Batista se inicia no século 17, irmãos, com John Smith, 1609. E um outro camarada chamado Thomas Hewells, que era um advogado, em 1612. Então você carrega essa tradição, você carrega na sua identidade algo que não foi, que começou agora. Gente serva do Senhor, que deu a sua vida e vem dando através dos séculos, para se chamar servos do Senhor, com o nome de Batista. Isso é muito importante, irmãos. Nós não somos idólatras de placa de igreja, mas nós temos a nossa identidade, nós temos o nosso jeito de ser, nós temos princípios que nos direcionam. No Brasil nós estamos desde 1870, primeira igreja em Santa Bárbara, comemoramos 150 anos dos batistas no Brasil. Você faz parte disso. Você faz parte de uma história que no Brasil já se conta há 150 anos. Ano passado você leu, não sei se você lembra, você recebeu o seu pão diário, era uma edição comemorativa, 150 anos, você lembra disso ou não? 150 anos dos batistas no Brasil. Aqui na Câmara dos Vereadores aqui do nosso município foi feita uma homenagem. Eu estava lá junto com o pastor Cleverson, o pastor Joel, na época estava na diretoria da nossa associação, da Ibanca. Respeito, honra. Então, quando você pensa nisso, e eu também, peraí, tem algo mais profundo aqui. E saber quem somos, irmãos,
vai deixar mais claro para nós o porquê nós fazemos o que fazemos, porquê nós tomamos os rumos que tomamos. Você é quem sabe. Então vamos lá, vamos para os princípios. E hoje eu quero destacar 2. Os princípios batistas são, primeiro, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nós somos o povo da Bíblia. É a Bíblia que nos orienta. Não sou eu que oriento os irmãos. Não sou o guru de ninguém. Se você já pôde compartilhar sua vida comigo, pode ver que dificilmente eu vou falar assim: você precisa vender o seu carro, você precisa comprar essa casa, que Deus falou para você fazer isso. Não, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. É a Bíblia que vai te orientar. Para nós batistas, irmãos, isso é muito importante. Não é profeta, não é o pastor é um servo de Deus, é um sacerdote que leva a Deus as pessoas e busca levar as pessoas até Deus, mas todos nós temos acesso direto a Jesus de Nazaré, amém? Então a Bíblia, você tem aí o GPS que Deus te deu. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Você não tem, embora a gente tenha uma declaração doutrinária que fale da maneira como que nós cremos, como que nós entendemos a salvação, o pecado, é a Bíblia que nos direciona. Não é uma confissão, não são artigos, preceitos de fé, nós fazemos assim. Segundo, o conceito de igreja como uma comunidade local democrática, autônoma, formada de pessoas regeneradas. Tecla sabe para você. Para os batistas, a igreja local, ela é uma comunidade democrática. Nós decidimos juntos as coisas. Autônoma. Nós não temos ninguém que possa impor algo sobre nós. Fazemos parte, nós aqui, os irmãos viram um movimento que fizemos nesses últimos dias da nossa associação, Associação das Igrejas Batistas de Mogi das Cruzes e adjacências, para arrecadar fundos lá e água, mantimentos de materiais de limpeza para mandar lá para ajudar o pessoal lá no litoral norte, os batistas envolvidos. Você recebeu todos os videozinhos. Mas ninguém pode falar se a Igreja Batista em Sabaúna vai participar disso, porque a Igreja Batista é uma comunidade democrática autônoma. Nós não temos uma hierarquia. Às vezes as pessoas perguntam, mas quem que é o bispo lá da sua igreja? É Jesus, o bispo lá é Jesus, irmão. Eu sou o pastor auxiliar lá. Decidimos juntos, isso é um princípio importante. Terceiro, a separação entre igreja e Estado. Igreja é igreja, Estado é Estado. A gente caminha junto, paralelo, mas um não interfere no outro. O Estado não pode falar o que nós cremos. Nós não devemos também achar que precisamos do Estado. A separação entre igreja e Estado, isso é um princípio importante. Quarto princípio, a absoluta liberdade de consciência. É a sua consciência diante de Deus é que vale. Você tem a sua consciência nas suas ações. Deus nos formou, homens e mulheres, criados à imagem e semelhança dele, com raciocínio, capacidade de raciocinar, de tomar decisões. A nossa consciência é cativa ao Senhor, em tudo aquilo que decidimos. Percebe, irmãos, como uma coisa é, desculpa até a expressão, amarradinha uma com a outra? Porque a liberdade, a comunidade democrática, só pode ser por pessoas que têm uma liberdade de consciência. Eu vou votar não nessa questão, consciente. Vou votar sim, a minha consciência diz para eu votar sim. Então, a absoluta liberdade de consciência,
Quinto, a responsabilidade individual diante de Deus. Cada um vai dar conta de si a Deus. Nós, pastores, a palavra de Deus diz que nós temos contas a prestar do nosso rebanho. Isso nos coloca de joelhos. Mas a sua vida, meu querido, minha querida, você que está em casa, é você que vai resolver com o Senhor. Não adianta chegar lá no último dia, como o pessoal fala, no telão, passar lá o filme da sua vida e falar: o meu pastor não me chamou a atenção disso. Meu pastor não falou isso. Meu pai. A responsabilidade individual diante de Deus. E o sexto, a autenticidade e apostolicidade das igrejas. Nós cremos que a igreja ela é autêntica e que porque segue a doutrina dos apóstolos. Atos dos apóstolos diz, eles perseveravam, os apóstolos, Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus está vivo, irmãos. Nem um amenzinho. Jesus está vivo e Jesus diz para os seus discípulos: vão, façam discípulos. E os apóstolos, um movimento que começa com 11 pessoas, depois 12, substituindo Judas. Você faz parte disso, então nós cremos nisso. Hoje, para não me estender muito, hoje eu vou falar sobre os pontos 4 e o ponto 5 ali, absoluta liberdade de consciência. E a gente vai ler alguns textos para você entender. Você é quem sabe. Lembrando, são pilares. O que cremos vai dizer quem nós somos e para onde vamos. Lê comigo aí Josué, capítulo 24, versículo 15. O texto mais que conhecido, mas que é bom a gente relembrar, porque parece que de vez em quando dá um branco. Lembrando, nós estamos falando aqui do princípio, é um princípio batista, mas que tem sua fundamentação na palavra de Deus. Não é de cabeça humana, a gente tem princípios, mas que são embasados na palavra de Deus. E o princípio da absoluta liberdade de consciência do indivíduo, sua e minha. Veja o que diz Josué aí, o capítulo 24, verso 15. Na renovação da aliança, ele ali ensinando ao povo, e ele chama, ele diz o seguinte: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses além dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Absoluta liberdade de consciência. Você é livre para crer em Deus ou não. Você é livre para se render a Jesus e dizer assim: eu quero ser crente ou não. E não apenas você, todo indivíduo. Então nós, quanto cristãos, no entendimento bíblico, que nos embasa como Igreja Batista, nós não empurramos o Evangelho a goela abaixo de ninguém. Nós pregamos a palavra, pois nós sabemos que as pessoas precisam de arrependimento, as pessoas precisam de Jesus, e você sabe como elas precisam de Jesus, mas eu não posso usurpar as pessoas na consciência delas. Nós não somos chamados para fazer as pessoas se arrependerem à força, a liberdade de consciência. Josué está dizendo, vocês decidam quem que vocês querem servir. A pessoa inclusive tem o direito de não querer crer no Deus que nós cremos. E nós, quanto servos do Senhor, embasados na palavra, batistas, nós dizemos: tudo bem. E segue orando pelo camarada. Eu sei que a gente fica bravo,
Eu sei que a gente fica com raiva, essa pessoa não aceita Jesus, não se entrega, está aí seguindo esse outro Deus, está aí nessa prática, fala mal de Deus, diz que não acredita, fala que Deus é uma ilusão, fala que eu sou uma pessoa alienada. Vai na bênção, porque ela decidiu. Liberdade de consciência. Josué está aqui num momento crucial e ele está dizendo para o povo de Deus: olha, vocês decidam, eu e a minha casa vamos seguir a Deus, e você, quem que você quer seguir? Então, meus irmãos, essa questão de persuadir as pessoas, a gente tem que parar com isso. Nós convidamos as pessoas: olha, eu tenho um Jesus maravilhoso para te apresentar. Porque às vezes, queridos, percebe que às vezes as pessoas têm bronca de crente justamente porque não é apresentado Jesus como um convite a um arrependimento, a uma mudança de vida, mas é apresentado como diz assim: ó, você tem que sair dessa vida torta, e a gente já começa evangelizando a pessoa como se ela... E aí fica aquela coisa chata. Ih, lá vem aquele chato, deixa eu correr aqui, Deus me livre, não gosto de crente. Irmãos, todo mundo tinha que gostar de um crente batista, nem um amenzinho, porque a gente respeita a consciência das pessoas, não é que a gente acha que está tudo bem. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmão, se chegar no fim dessa série aqui e você achar assim, a minha igreja é a melhor, você não entendeu o que eu estou querendo dizer. É uma reflexão para a gente entender quem somos e para onde a gente está indo. Porque não era legal que todo mundo olhasse assim: poxa, você me fala, o maior elogio que a gente recebe, nós falamos: poxa, você é um crente que fala da palavra de Deus, mas não é aquela pessoa chata. Você é um crente, porque o que a gente faz, irmão? Já contei aqui, já tive experiência de trabalhar com pessoas da Umbanda. A absoluta liberdade da consciência. Não, esse aqui, ó, tá amarrado. A gente fala isso. Precisa de Jesus. A pessoa tem o direito, inclusive, de não querer seguir a Deus. Vamos lá para Tiago 4,12, o segundo texto aí. Tiago 4,12, a absoluta liberdade. Eu quis começar por esses princípios, né? Entendendo, né? Mas nós vamos falar sobre isso, que você sabe que a Bíblia é o único livro, é a única palavra que você tem que se entregar por completo, né? Tiago 4,12. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o próximo? Deixa a pessoa, deixa a consciência dela, ora por ela. Mas lembra, irmãos, repito, você batista, batistão, batistona que está aqui, é a palavra de Deus que nos direciona, irmãos. Percebe? A Bíblia como única regra de fé e prática. E se a Bíblia está nos dizendo que as pessoas têm a sua consciência, se a Bíblia fala que não é por força, não é por violência, é o Espírito que toca no coração das pessoas. Se a Bíblia fala que só tem um que é o legislador, quem somos nós, quem sou eu, quem é você, para tentar usurpar a consciência da pessoa que não crê como nós cremos? Irmãos, eu tenho um entendimento que quando a gente entender isso, irmãos, nós vamos ser melhores evangelistas. Não é que a gente vai deixar de falar de Jesus, pelo contrário. O Senhor vai nos empoderar de um entendimento e de estratégia para poder conversar com qualquer pessoa que crê diferente de nós, inclusive que não crê, que as pessoas vão querer. Me fala, poxa, você é diferente, me fala um pouco da sua fé. Aí nós vamos falar.
Você conhece Jesus? Ah, não acredito em Jesus. Não, mas você não acredita em Jesus? Ele veio. Ou você acredita que todo mundo que fala de Jesus você não pode não acreditar em Jesus como Filho de Deus, mas o Jesus, homem, andou entre nós. E aí você vai desenrolando. Mas não, a gente já fica falando. Liberdade de consciência, absoluta liberdade de consciência. Só tem um juiz, é aquele que pode salvar e destruir. Salvar e destruir. Aí você cita um texto dele. Aí você vai almoçar comigo, a pessoa tem uma religião diferente da sua, você senta ao lado dela. Mas você vai almoçar comigo? Eu vou almoçar com você. Tudo isso, irmãos, é um entendimento nosso. Quem eu sou? Sou servo de Deus, mas eu tenho um entendimento de que a pessoa precisa ser livre na sua consciência. Quem nos julga é o Senhor. Último texto, Mateus 19, 16 a 22. Mateus 19, esse texto a palavra de Deus é maravilhosa, né, irmãos? Mateus 19 é o jovem rico. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse: A tudo isso eu tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer mesmo ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas, e foi embora. Nem Jesus obrigou. Jesus mostrou. O jovem pergunta: O que eu faço, Jesus? Jesus fala: Isso, mas te falta uma coisa, né? O jovem foi embora. Liberdade de consciência. Isso é um princípio importante. Isso vale para a nossa fé, isso vale para as nossas ações, isso vale para a maneira como nós nos tratamos aqui. Irmãos, nós somos um povo livre. E a nossa consciência deve estar diante do Senhor. Você é quem sabe. Às vezes, quando alguém pergunta alguma coisa, e a gente pergunta alguma coisa e a pessoa fala assim: Você é quem sabe, a gente fica todo perdido, né? Porque está dizendo, é você. A plena, a absoluta liberdade de consciência. Isso diz respeito a quem nós somos. Igreja Batista em Sabaúna. É a sua consciência, meu irmão. A sua consciência, minha irmã. E a maneira como a gente se entende diante de Deus, tendo essa consciência, a gente também vai querer que as pessoas conheçam a Jesus, levando a sua consciência até Jesus. Amém, queridos? Agora tem um outro ponto também. Rapidinho, a responsabilidade individual diante de Deus. Porque se você, ou qualquer um de nós, é livre, inclusive para não querer o evangelho, que até esse acha que está muito bom, né? Tem esse aqui, a responsabilidade individual. Então, a sua e a minha consciência são livres, mas nós temos a responsabilidade individual daquilo que fazemos.
diante de Deus. Provérbios 9:12. Cada pessoa é responsável por sua vida e por suas decisões. Provérbios 9:12. Vamos ler aí rapidinho? Provérbios 9:12. Olha a sabedoria bíblica. Livro de sabedoria, hein? Se você for sábio, o benefício é seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. É sua responsabilidade. Você quer ser sábio? Benefício seu. Quer ser zombador? As consequências. Responsabilidade individual diante de Deus. Eu não sou responsável, irmãos, pela sua falta de compromisso com Deus. Não sou. Eu não sou responsável se o seu casamento está bagunçado. Não sou, é você. Eu não sou responsável se você não está contribuindo com a igreja. Não sou, é você. Eu sou responsável se meu casamento está ruim. Eu sou responsável se eu não estou contribuindo com a igreja. Eu sou responsável se a minha vida está cheia de pecado. Eu não sou responsável pelo seu pecado, irmãos. Você é responsável diante de Deus. Presta atenção, a sua consciência é livre, mas você diante de Deus, irmãos. Isso está tão pulverizado, né, pastor Osmar? Parece que, tá tudo bem. A minha consciência, eu tô com a minha consciência tranquila. A gente escuta isso. Tá mesmo, filho? Mesmo, filha? E a responsabilidade diante de Deus? Vou fazer isso aqui. Vou dar esse passo aqui, ó. Vou falar isso aqui para tal pessoa. Vou contar essa mentira aqui. Os irmãos sabem aquela historinha da mentira, né? Do travesseiro de penas. Vou fazer isso aqui no oculto. No oculto é só na cabeça da gente, né, irmãos? Porque diante de Deus tudo está descoberto. Cada pessoa é responsável por sua vida e por suas decisões. Mateus 12, 36 e 37. Princípio da responsabilidade individual diante de Deus. Mateus 12, 36 e 37. Mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta. Vai dar conta, sim, de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. É você e Deus. O que falou, o que deixou de falar, o que fez, deixou de fazer, toda inutilidade, tudo que falou, que tretou nos grupos do WhatsApp, é você e Deus. Além das consequências que tem, né? Romanos 14, 12. Estamos indo para o final. Romanos 14, 12. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Você vai prestar contas. Eu vou prestar contas. Responsabilidade individual, irmãos. Gente, eu sou o pastor Batista, deixa eu puxar um pouco, valorizar um pouquinho aqui. Você devia escrever esses princípios na sua Bíblia, na capa da sua Bíblia. E de vez em quando olhar. E aí você lembra disso aqui, eu vou prestar conta. Imagina, irmãos, antes da gente tomar uma decisão, pega e olha aqui, peraí, o pastor falou, que eu sou responsável, Romanos diz que eu vou prestar conta diante de Deus. Será que isso aqui Deus se agrada? Por último, 2 Coríntios 5:10, a responsabilidade individual diante de Deus. 2 Coríntios, aos Coríntios 5:10. Porque se tem a liberdade de consciência, não, eu sou livre, eu quero ou não quero isso.
2 Coríntios 5,10, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Queridos, nós somos servos de Jesus, nós somos o povo de Deus, mas nós somos uma igreja batista, e nós temos uma doutrina sólida, e hoje eu dei aqui 2 princípios, rapidamente. Isso aqui a gente podia ficar estudando, irmãos. Repito, talvez para vocês, mas eu só quero servir a Jesus. Tá bom, querido. Mas percebe como a nossa relação com Deus, a nossa espiritualidade, o nosso crescimento pode ser maior. Somos uma igreja batista. Respeitamos a consciência das pessoas. Temos a nossa própria consciência. E temos inclusive a consciência de que nós temos de prestar contas individualmente a Deus. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que o Senhor nos abençoe a ter esses pilares bem firmes, que nos dizem quem somos e para onde vamos. Quero orar com você. Senhor, a nossa vida, o maior presente que temos e o maior tesouro que temos, Senhor, é ter o Senhor Jesus como Senhor de nossas vidas. Senhor, o Senhor deseja que todos cheguem ao arrependimento. E nós te agradecemos porque o Senhor um dia abriu esse entendimento para nós e podemos te conhecer, Senhor. Se há alguém aqui que em algum momento se esqueceu disso, ou que ainda, ou mesmo em casa que está nos assistindo, que ainda não foi visitado, Senhor, por essa compreensão de que só Jesus Cristo salva, faça isso, Senhor, pela tua misericórdia e graça. Abre os olhos para que se rendam ao Senhor como único Deus. Mas, Senhor, nós que entendemos, Pai, o Senhor nos chamou para nos reunirmos aqui como uma igreja batista, como um povo do Senhor, que tem uma identidade, Senhor, que é fundamentada em Ti, Jesus. Então, nos ajude, Senhor, na percepção da palavra do Senhor, naquilo que nós entendemos ser esses princípios que direcionam a nossa vida, que dizem respeito a quem nós somos como Igreja Batista em Sabaúna. A cada um de nós aqui, Senhor, faz-nos, Senhor, melhores pelo poder da Tua palavra, Pai. Um entendimento claro da palavra do Senhor. Faz dessa igreja aqui, Senhor, uma Igreja Batista em Sabaúna, um povo que zela pela Tua palavra e que, compreendendo, Senhor, essas doutrinas, esses princípios que são da palavra do Senhor, a gente, Senhor, avance ainda mais, não negociando a palavra do Senhor. Então derrama da Tua graça, Senhor, sobre nós, porque somos do Senhor, Pai, e se somos do Senhor, o Senhor tem liberdade para despertar os nossos corações, Pai. Então faz isso, Espírito Santo, nos ensine a ser a igreja que o Senhor deseja que sejamos. Hoje, quando aprendemos, Senhor, sobre a absoluta liberdade de consciência, nos ajude, Senhor, quando às vezes não compreendemos e queremos de alguma forma, ao invés de convidar as pessoas ao Teu Evangelho, esse convite que o Senhor pela graça nos confiou de estender às pessoas, perdoa se a gente não tem sabido fazer isso. Não sei se é o nosso caso aqui, Senhor, mas nos ajude a sermos estratégicos
no anúncio da palavra do Senhor àqueles que são da nossa família, do nosso trabalho, do nosso convívio, Senhor. Tenhamos consciência de que é o Teu Espírito que leva as pessoas ao arrependimento. Não nos deixe, Senhor, também que essa liberdade de consciência que o Senhor nos outorgou nos faça escravos, Pai. Também pedimos, Senhor, que o Senhor não nos deixe esquecer que tudo que fazemos, tudo que pensamos, todas as decisões que tomamos, vamos prestar contas ao Senhor, que é o justo juiz, Pai. A nossa alma se encha de temor, ó Deus, diante da Tua grandeza, sabendo que é ao Senhor que prestaremos contas. Então, Senhor, nos dê a graça de viver uma vida no temor do Senhor, para que o Senhor tenha também, pela graça do Senhor, como se agradar de nós. Abençoa o Teu povo, Senhor, que se reúne aqui, e aqueles que estão em casa. Oramos no nome de Jesus. Amém.